Olá pessoal, sou a professora Fabrício da Silva Machado e juntamente com os professores Marcos Erlan Alves da Silva e a professora Michele Ribeiro Cavalcante, iremos trabalhar no curso de licenciatura em matemática a disciplina de estágio supervisionado 1. Exatamente, a tão esperada disciplina de estágio. Hoje teremos a nossa aula de abertura, em que eu vou apresentar o plano da disciplina e também a atividade presencial. Inicialmente, vou me apresentar. Como todos já sabem, sou a professora Fabrícia Machado, licenciada em Pedagogia pela UESP, mestre em Educação e doutorado em Educação pela UFP e atualmente sou professora EBTT do IFMA do campo de São João dos Patos. Apresento também o nosso colega de trabalho, professor Erlan Alves da Silva, licenciado em Pedagogia pela FAIBRA, Letras Português pela UESP, especialista em Gestão Escolar pela ICES-JT, mestrado em Letras pela UFP e professor assistente da Universidade Estadual do Piauí. E também vamos apresentar a professora Michele Cavalcante. A professora é graduada em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional pela Faculdade Santa Fé, especialista em Gestão e Supervisão Escolar também pela Faculdade Santa Fé, especialista em Educação à Distância pela UESP e pedagoga na Rede Municipal de Teresina SEMEC. Primeiramente, vamos desejar boas-vindas a todos. Eu e os professores desejamos que o curso da disciplina de estágio supervisionado 1 amplie seus conhecimentos para colaborar de forma significativa no processo de aprendizagem e transformar os contextos sociais. Inicialmente, vou apresentar o plano de ensino, que tem como ementa a análise do contexto histórico e questões públicas, a análise crítica dos fatores que interferem na dinâmica da sala de aula, planejamento, execução e avaliação de experiências pedagógicas vivenciadas no contexto escolar e da sala de aula, considerando os anos iniciais do ensino fundamental, análise do fazer pedagógico dos profissionais a partir de práticas desenvolvidas, observação quanto aos aspectos administrativos, pedagógicos e docentes, avaliação em estágio, produção do roteiro de observação e da análise dos instrumentos de roteiro de uma aula. Temos como objetivo geral para essa disciplina proporcionar aos alunos situações de inserção no cotidiano escolar, de modo a promover a compreensão dos aspectos que caracterizam a organização das instituições educacionais, nas dimensões físicas, administrativas, pedagógicas e principalmente quanto a elementos do trabalho docente. Relação professor-aluno, planejamento, recursos didáticos e tecnológicos, metodologias de ensino, elaboração e aplicação das atividades, processos de construção do conhecimento e avaliação. Primeiramente, vamos apresentar os conteúdos da unidade 1. A unidade 1 será trabalhada pela professora Michele Cavalcante e ela irá trabalhar os seguintes conteúdos nessa unidade: historicidade, questões políticas do estágio supervisionado, conceito de estágio supervisionado e suas implicações na prática pedagógica, diferentes concepções de estágio supervisionado, legislação de estágio supervisionado desenvolvida no Brasil. E temos como objetivos específicos nessa unidade conhecer o contexto histórico do estágio supervisionado a fim de entender as nuances de sua execução, entender o estágio supervisionado como movimento próprio à vivência de processos de investigação e problematização da realidade docente, despertar no aluno uma postura crítico-reflexiva, tendo na prática momentos de construção de conhecimento por meio de reflexão, análise e problematização. Analisar a legislação de estágio supervisionado desenvolvida no Brasil. Na unidade 2, será trabalhada pelo professor Marcos Erlan, em que terá como os conteúdos estágio docência, desafios e perspectivas, em que vai se debruçar nas seguintes linhas: a prática como imitação de modelos e instrumentização da técnica, estágio teoria e prática, estágio superando a separação teoria e prática, estágio como pesquisa e e pesquisa no estágio, estágio, conteúdos, currículos e avaliação, e a utilização do diário de bordo na formação de professores. Teremos como objetivos específicos: conhecer os instrumentos da prática docente com o intuito de elaborar o roteiro de observação do estágio supervisionado, identificar os aspectos administrativos pedagógicos da prática pedagógica,
e refletir o papel do diário de bordo na formação de professores. O conteúdo das unidades 3 será trabalhado por mim, pela professora Fabrícia Machado, e teremos o planejamento e produção das microaulas e tessitura do relatório de estágio supervisionado, planejamento, seleção e organização dos elementos do plano de aula, roteiro de observação. Lembrando que nesse momento nós vamos ter tanto atividades síncronas como atividades assíncronas, critérios de avaliação do estágio supervisionado, atividades do estágio supervisionado, registro das atividades envolvidas, tessitura do relatório de estágio, apresentação e socialização dos relatórios de estágio. Objetivos específicos: conhecer os elementos que constituem um plano de aula, produzir um plano de aula para a microaula que vocês irão realizar, elaborar um roteiro de observação a ser utilizado no estágio supervisionado 1, elaborar o relatório geral de atividades de estágio e apresentar e socializar o relatório de estágio, gente. Então, teremos como procedimento de ensino as participação em atividades presenciais, leitura e interpretação do fascículo, estudo de materiais disponibilizados, resolução de ambientes de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, resolução de atividades de avaliações presenciais. Já a avaliação, gente, nós vamos ter 3 avaliações em que vocês terão esse cuidado. Na primeira unidade, a produção de narrativa sobre o percurso de formação educacional. Gente, vocês vão contar como se deu a história escolar de vocês. Esse momento vai ser muito rico, porque vocês vão trazer desde a infância, as suas vivências no ensino fundamental, quem foi que lhe incentivou, quais foram as histórias mais marcantes. Então, vocês vão trazer o percurso da sua formação educacional até chegar aqui hoje no ensino superior, tá bom? Na unidade 2, vocês vão trabalhar com diário de bordo, contendo as reflexões sobre as atividades de regência realizadas na escola campo. Vocês já vão ter observado, então vai ser muito importante vocês sempre quando estiverem nas vivências do estágio, vocês estarem sempre anotando, fazendo reflexões. Então, o diário de bordo vai ter esse momento interessante e bastante informativo para vocês. Então, anotem tudo. Na unidade 3, teremos como tarefa de envio de arquivo único o roteiro de observação, o plano de aula e o relatório de estágio, gente. Então, tudo isso é importante para que vocês possam desempenhar com bastante esmero e significância essa disciplina que é tão importante no curso de formação de professores. Recursos: livros da minha biblioteca online do IFMA, viu, gente? Fascículos impresso e digital, ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, vídeos do YouTube, tem vários vídeos que estão sendo colocados lá no plano para que vocês possam estar observando também na plataforma. Plataforma do Google Meet, que será a plataforma em que vocês vão estar realizando as microaulas, que vão estar observando as aulas dos professores, tá bom? Aqui está algumas referências da bibliografia básica e algumas referências da bibliografia complementar, certo? E eu vou agora para a atividade presencial. Na atividade presencial, gente, eu vou pedir atenção, porque vai requerer leitura e também bastante reflexão por parte de vocês. Então, na atividade presencial, o objetivo é elaborar um mapa conceitual sobre a historicidade e questões políticas do estágio supervisionado, a partir das discussões realizadas na aula e das leituras do material. Então, temos como procedimento dividir as turmas em grupos de do máximo 5 alunos. Vocês vão fazer isso online, viu, gente? Tem como. Os grupos deverão fazer a leitura do texto contido no fascículo. Após essa ação, os alunos deverão discutir em grupo sobre os aspectos mais importantes que demarcam a historicidade e questões políticas do estágio supervisionado. Em seguida, os grupos devem apresentar seus mapas conceituais sobre a historicidade e questões políticas. Os demais grupos devem colaborar com a apresentação dos colegas, opinando acerca das discussões. Ou seja, vão ter um espaço para o debate, que é algo muito significativo no processo de ensino-aprendizagem. O mediador guiará o debate a partir da chave da correção dos mapas conceituais, tá bom?
Então, assim que todos concluírem, deve ser aberto um canal de discussão para debater os pontos apresentados, suas facilidades e dificuldades na atividade proposta na disciplina. Então, o mediador deve lembrar a turma que o Fórum de Discussões é um canal de troca de informações entre mediadores, aluno e professor, sendo oportunidade para continuidade da discussão desta atividade. E eu encerro a aula de abertura bebendo na água de Paulo Freire sobre o que é esperançar. Para Paulo Freire, pessoal, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperar do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, esperançar é não desistir e ter fé na vida. Então, vamos acreditar, vamos abraçar os nossos sonhos e vamos estudar para que o estágio seja uma disciplina bastante significativa e, como eu costumo dizer, o divisor de águas na vida de um estudante. Bons estudos e até a próxima oportunidade.